Olá, boa tarde. Aumenta o número de denúncias de violência contra idosos no Maranhão. O estado registra queda nos casos da dengue. Obrigatoriedade do recadastramento começa na próxima segunda-feira. E você vai ver ainda como o corpo humano também pode ser arte. O Repórter Maranhão está começando agora. De acordo com o Ministério da Saúde, o Maranhão é um dos estados com maior queda no número de casos de dengue neste início de ano. Outro fator positivo é a redução de 92% dos casos graves da doença. O Maranhão apresentou a quarta maior redução em casos de dengue notificados durante as 7 primeiras semanas de 2013, em comparação com o mesmo período de 2012. Foram 1.128 casos no ano passado, contra 313 este ano, uma redução de 72%. O número de casos graves da doença também teve expressiva queda. Nas 7 primeiras semanas do ano passado, foram notificados 12 casos. Este ano, durante o mesmo período, o Maranhão teve apenas um registro da doença. Na capital, São Luís, onde normalmente se concentra a maior parte dos casos, este ano foram notificados apenas 16 registros da doença, o que representa a queda de mais de 80% no número de casos. Este ano, também não houve nenhum registro de óbito causado pela dengue na capital maranhense. Apesar disso, as autoridades sanitárias ainda têm motivos de sobra para se preocupar. Apesar da redução do número de casos, um dado que ainda preocupa as autoridades sanitárias de São Luís é o fato de várias áreas da cidade terem apresentado elevado índice de infestação de larvas do mosquito da dengue. Pelo menos 15 bairros apresentam riscos de epidemia da doença. Nos preocupa em relação, quando comparamos a taxa de letalidade do ano de 2011 com 2012, em que chegamos praticamente ao dobro da letalidade, ou seja, com 22%, isso mostra que nós precisamos melhorar muito a rede assistencial para atender os pacientes suspeitos ou confirmados com os casos de dengue. E mais ainda, precisamos estar atentos com as chuvas. O primeiro trabalho feito pelas equipes de campo demonstraram que nós já temos altos índices de infestação predial em algumas áreas da capital e que merece a total atenção, não só da Secretaria Municipal de Saúde, mas também da população. Além do trabalho permanente desenvolvido pelos agentes de saúde, as autoridades também alertam para a necessidade de a população colaborar no combate ao mosquito causador da doença. A maior quantidade de depósitos são aqueles que estão a nível do solo, ou seja, são os tanques, caixas d'água, baldes, porque a população não dispõe de água no seu dia a dia, mas também chama a atenção os vasos com suas bandejinhas com água que precisam ser tratados e eliminados, sob pena de contribuirmos para uma série de disseminação dessa grave doença. A violência contra o idoso aumentou. Mais de 20 mil casos foram registrados em todo o Brasil. No Maranhão, já são mais de 100 inquéritos instaurados. Em todo o país, o número de denúncias aumentou e a capital maranhense segue essa tendência. Um levantamento da Secretaria de Direitos Humanos mostra que de janeiro a novembro de 2012 foram registradas mais de 21 mil denúncias relacionadas aos idosos em todo o país. Em São Luís, só no ano passado, foram instalados mais de 100 inquéritos para investigar os casos de desrespeito aos idosos, negligência, violência física e psicológica e abuso financeiro são os crimes mais comuns. Dona Conceição tem 84 anos e vive no asilo. O dinheiro da aposentadoria dela é administrado por uma prima. Ela vai com a filha dela e tira. E aí traz para a senhora? Não, fica para ela comprar as coisas. Para mim, né? Agora mesmo ela vai comprar uma sapatilha que eu tô precisando, que essa aqui já tá furando embaixo. O cartão do banco da senhora fica com a sua prima? Ela fica tomando, ela toma conta. E quando a senhora precisa do dinheiro? Do dinheiro?
quando eu preciso de qualquer coisa. Ela sabe quando eu estou precisando de qualquer coisa. O mesmo acontece com seu Dionísio. Todo o dinheiro fica com a irmã dele. Recebi ela, meu filho. Ela que administra. Mas não me traz nem um pão. Disse, está aqui embaixo, disse um pão para ti. Fica com tudo. Para aqui. A Promotoria do Idoso de São Luís está de olho nesses parentes que se apropriam do dinheiro dos aposentados. Nós acompanhamos a aplicação desses recursos dos idosos. Então, na medida que se tem algum conhecimento que o recurso do idoso não está sendo aplicado corretamente, o dinheiro dele está sendo usado indevidamente, ele está sendo enganado, é importante que se comunique imediatamente ao Ministério Público para que as providências sejam tomadas, né? Chegar aos 70 anos com todos os dentes é raro no Maranhão. O descaso com a saúde bucal vem da infância, persiste na vida adulta e se reflete na terceira idade. Fomos às ruas para checar a informação do Conselho Regional de Odontologia, que revela o percentual de 70% dos idosos maranhenses sem dentes. Isto representa uma média de 14 mil portadores de fissura labial ou palatina. Contudo, este descaso com a saúde bucal não conseguiu ser evidenciado pelas ruas. Tem que cuidar dos dentes, porque prejudica até o coração. Eu ainda hoje tenho dente e os dentes é bom. O senhor cuida bem dos dentes? É, cuido, só em escovar mesmo. Não tem tratamento para eles não, ainda não. Segundo esta dentista, a saúde bucal não está entre as prioridades do poder público no estado e o descaso desde a infância resulta no percentual apresentado. Eu acho que não existe um investimento assim mais em ação social, palestra, propaganda. As pessoas têm que divulgar para a população a importância dos dentes, né? E a gente precisa dos dentes para ter função mastigatória, para conseguir a saúde da gente, do corpo, né? A boca faz parte disso. A frequência ao consultório também é importante. Não precisa muito de dentista? Como é que tá os dentes para você? O meu tá ótimo, não precisa muito não. Sempre foi limpo, graças a Deus, porque eu mesmo cuido, entendeu? Porém, o poder aquisitivo da população determina muito o quadro atual. A maioria do pessoal está sem dente por quê? Por questão econômica ou o que é? Não é econômica, porque não pode, né? Não pode botar. Mulheres maranhenses discutem políticas públicas para a saúde e elaboram um documento para um seminário nacional. Nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Anderson Lima, que tem os detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Eli Coelho. Olha, no próximo mês vai acontecer esse encontro nacional para avaliar a política de atenção à saúde da mulher. Dados do governo federal mostram que as mulheres são as principais usuárias do Sistema Único de Saúde, o SUS. Daí a importância de melhorar o atendimento ao público feminino. Sobre o assunto, a gente conversa com a coordenadora municipal da mulher, Laurinda de Carvalho Pinto. Boa tarde. Houve um encontro em São Luís, o que vocês discutiram lá? Nós discutimos com a participação dos profissionais de saúde e os técnicos dos órgãos da prefeitura, também a sociedade civil organizada, o controle social, as situações específicas das mulheres, né? Nós somos as maiores usuárias, mas precisamos ter um tratamento humanizado, um tratamento com qualidade. Essa humanização passa por dar conta de responder o Sistema Único de Saúde às nossas necessidades específicas. As nossas necessidades no que se refere à geração, às mulheres crianças, às mulheres jovens, idosas e principalmente as mulheres que estão em situação de maior vulnerabilidade. Aí dá conta das mulheres vítimas de violência, as mulheres que tenham algum tipo de deficiência, que o sistema ainda é muito frágil no que se refere a construir um atendimento de qualidade para essa diversidade de mulheres. A gente percebe que são multifatores, né? Então isso exige uma articulação maior de vocês. Como é que está esse trabalho junto aos outros órgãos? Sim, nós fazemos essa articulação em rede, não é? A proposta do governo federal é que a gente organize redes de serviços, mas também não só de serviços, também da população organizada, das usuárias, para que a gente possa estar próximo nesse diálogo e assim fazer um planejamento, uma construção de política participativa, que foi isso que nós exercitamos ontem, não é? Nós
nós fizemos essa discussão na perspectiva de subsidiar a nossa participação de São Luís no Encontro Nacional, mas também servir de subsídios para a nossa reorganização do nosso atendimento municipal às mulheres de São Luís. Quais são as principais queixas das mulheres que precisam do SUS para cuidar da saúde? Elas, enquanto o atendimento especializado às mulheres com deficiência, falta aparelhos até para fazer essa prevenção, principalmente que nos refere à saúde da mulher no campo ginecológico. Nós temos extrema dificuldade, né? A questão do momento da maternidade, né? A saúde materna, ela ainda carece de muito apoio. Nós ainda temos mulheres que morrem de eclâmpsia, nós ainda temos mulheres que não encontram espaço nas maternidades para dar à luz a seus filhos, que é uma coisa completamente absurda, não é? É um momento de maior atenção da mulher, porque a mulher ali está a sua vida à disposição de uma outra vida, e a gente ainda tem a carência do Estado, do poder público em cumprir a sua responsabilidade com essas mulheres. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você, Eli Coelho. Obrigada, Anderson. Você vai ver no próximo bloco uma entrevista sobre o recadastramento biométrico. É logo após o intervalo. Agora, 12h11. Da campanha pela Lei de Iniciativa Popular da Economia Solidária. São milhares de iniciativas, no campo e na cidade, que hoje existem sem um reconhecimento, apoio e políticas permanentes junto ao poder público. Mulheres e homens, através da cooperação, mostram que é possível produzir, comercializar e consumir de forma justa e sustentável. Também é possível criar bancos e fundos rotativos da própria comunidade, feito pelas pessoas e sem depender dos grandes bancos. Venha se juntar a este grande movimento por uma outra economia, em que todos têm o direito de trabalhar sem ser patrão nem ser empregado. Assine o abaixo-assinado. Apoie o desenvolvimento territorial justo e sustentável. Saiba como em www.cirandas.net/Lei da Ecosol. No céu também há uma hora melancólica, hora difícil, em que a dúvida penetra as almas. Por que fiz o mundo? Deus se pergunta e se responde: não sei. A TV Brasil e a Rádio Nacional da Amazônia receberam o prêmio jornalístico Vladimir Herzog. Na TV, o Caminhos da Reportagem venceu com o programa Crimes da Ditadura e levou menção honrosa pelo documentário A Mão de Obra Escrava Urbana. Na categoria Rádio, a vitória foi da Rádio Nacional da Amazônia, com a matéria Crimes contra Indígenas na Ditadura. Aqui, a qualidade é garantida e premiada. Começa no próximo dia 4 de março o recadastramento biométrico em São Luís. O novo título é obrigatório e deve ser feito no Fórum Eleitoral. Considerada uma tecnologia mais segura, a biometria permite os eleitores serem identificados por meio de suas impressões digitais nos pleitos oficiais organizados pela Justiça Eleitoral. A tecnologia torna praticamente impossível fraude na identificação do eleitor, uma vez que cada pessoa tem impressões digitais únicas. Até as eleições municipais do ano passado, mais de 7 milhões de eleitores brasileiros utilizaram a nova tecnologia. A expectativa da Justiça Federal é de que até 2018 o sistema seja implantado em todos os municípios brasileiros. A identificação biométrica do eleitor assegura que uma pessoa não se passe por outra na hora de votar. A obrigatoriedade do recadastramento começa na próxima segunda-feira, dia 4 de março. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o Herbert Pinheiro Leite, ele que é o coordenador da biometria. Boa tarde, muito obrigada pela sua presença. A obrigatoriedade começa na próxima segunda-feira, mas as pessoas que quiserem já fazer o seu cadastramento biométrico já está valendo, né? Sim, boa tarde. O processo de revisão eleitoral, que é um processo obrigatório, onde todo eleitor deve comparecer para poder
vai ser a revisão do seu título, que seria o recadastramento biométrico, está marcado, começa dia 4 de março, segunda-feira próxima agora, e se estenderá até o dia 19 de dezembro. São 10 meses de trabalho para poder recadastrar um total de quase 700 mil eleitores de São Luís. O eleitor que já compareceu esse ano e já fez o seu recadastramento biométrico, fez sua revisão ou tirou seu título e já foi colhido os dados biométricos, ou seja, a digital e a foto do eleitor, desse eleitor, ele não precisará voltar para recadastrar, porque o título dele já está de acordo com as novas determinações do TSE. Como é que está a procura? Apesar de que ainda não é obrigado, mas as pessoas já estão procurando. As pessoas realmente têm se preocupado em se recadastrar ou atualizar os seus dados perante o TRE? Sim, a gente percebeu que do início do ano, de outubro, do término da eleição até hoje, a procura está sendo muito grande. Já teve em torno de 10 mil a 12 mil eleitores que já se recadastraram. Isso, comparado com os anos anteriores, a gente percebeu que a procura está sendo bem maior do que a dos anos anteriores. E a gente deve isso por conta desse recadastramento. Ou seja, o eleitor já está sabendo que ele precisa vir trocar seu título. Então, ele está se antecipando e já está fazendo esse processo de recadastramento. Agora, dia 4 de março, começa sim esse processo obrigatório, onde todos deverão comparecer. São Luís não foi uma das primeiras cidades do Maranhão que contou com o recadastramento biométrico. Agora o volume de trabalho para todos vocês é bem maior. O que isso representa? Sim, já houve, desde 2008, nós estamos fazendo o processo aos poucos, escolhendo municípios menores e municípios que teve alguma forma de problema em eleições anteriores. Como exemplo, a gente tem Benedito Leite, que a gente sabe que houve aquela queima de urnas na eleição municipal anterior, de 2008, e nós já fizemos recadastramento biométrico lá no Benedito Leite para poder regularizar a situação daquele município. E assim correram com outros municípios. Já foram em total de 6 municípios no interior do estado, incluindo o município de Pasto Lumiar e Raposa, que compõe a ilha de São Luís. Isso, no total, chegou a mais ou menos 100 mil eleitores recadastrados, o que equivale a 2% do eleitorado do Maranhão. Agora, a gente vai trabalhar com mais 6 municípios, inclusive São Luís e Ribamar. E o nosso objetivo é avançar desses 100 mil para mais de 1 milhão de eleitores recadastrados só no ano de 2013. O que é preciso? A pessoa procura algum posto do TRE, o que é preciso para fazer esse recadastramento? Sim. No dia 4, nós iremos iniciar o processo no posto eleitoral, no Fórum Eleitoral de São Luís, no posto na Coab, no CSU da Coab e nos Viva Cidadãos, nos 3 Viva Cidadãos da cidade de São Luís. Aos poucos, nós iremos abrir outros postos. Por exemplo, já está confirmado um posto na Praça Maria Aragão, um posto nos shoppings, em cada shopping da cidade nós teremos postos de atendimento também. E, além disso, nós iremos as empresas, já estamos confirmando com a Alumar, visitá-la para fazer o recadastramento dos seus servidores. Nós já temos contato com a Vale do Rio Doce e com as universidades para que a gente vá ao setor e faça o recadastramento do pessoal que trabalha ou estuda nessas áreas. Para que a pessoa se recadastre, ele só precisa apresentar o documento de identidade e o comprovante de residência. E o título anterior, se tiver. A original e a xerox, para que fique lá uma xerox com a gente. Ok? Ok, muito obrigada então, Herbert Pinheiro Leite, coordenador da biometria do TRE. Muito obrigada pelas suas informações. Tá bom, obrigado. O tempo se apresenta com muitas nuvens em São Luís e existe a possibilidade de chuvas ao longo do dia. Veja o que diz a meteorologia para todo o estado. Em São Luís, tempo parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva no período da manhã e da tarde. Temperatura mínima de 25 graus e máxima de 28 graus. Em Imperatriz, parcialmente nublado a nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. Mínima de 21 graus e máxima de 28 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. Mínima de 22 graus e máxima de 31 graus. Em Balsas, o céu com poucas nuvens ao longo do dia e com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 20 graus e máxima de 31 graus.
O corpo e seu universo é o tema do primeiro Festival de Arte Contemporânea da Universidade Federal do Maranhão. E esse é o destaque que você acompanha a seguir logo após o intervalo. Agora 12h20. Meus pais até brincam que eu aprendi a andar a cavalo antes de aprender a andar mesmo. A gente fala que é um balé a cavalo. Você tem um retângulo de 20 por 60 metros e você tem que fazer uma série de exercícios, um círculo diagonal, fazer o cavalo andar de lado. No adestramento, a gente sempre brinca que o cavaleiro e o cavalo tem que ser um só. Então esse tempo de conhecimento entre o cavaleiro e o cavalo é o diferencial. Eu tenho a mania de passar a reprise, a minha prova no chuveiro. Eu me imagino fazendo correto todos os exercícios. É uma mania que eu tenho. A qualidade da programação infantil é marca registrada da TV Brasil. Aqui, de segunda a sexta, seja pela manhã ou à tarde, a criança tem a sua hora. São programas selecionados por quem entende do assunto. A criança se diverte e sobra um tempinho para você. A Hora da Criança está dividida em 2 grandes momentos. Pela manhã, das 8h45 até as 11h30. E à tarde, do 12h30 até as 4h. Sabe aquela hora em que a criança tira todos os brinquedos da caixa e espalha pela sala? Aqui também é assim. Uma caixa de brinquedos pela manhã e outra diferente à tarde. É a Hora da Criança. Programação infantil, diversão com controle de qualidade. Bons exemplos para as crianças e tranquilidade para você. TV Brasil, o programa certo na hora certa. O Ministério Público Federal no Maranhão pediu o cumprimento imediato do acordo feito na Justiça Federal sobre o licenciamento ambiental para as obras de execução da duplicação da Estrada de Ferro Carajás. Nós vamos voltar a conversar com o Anderson Lima, que tem os detalhes sobre o assunto. O Anderson, é com você. Certo, Eli. Olha, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil contra a Vale, o IBAMA, o INCRA e a Fundação Palmares por problemas no licenciamento ambiental na obra de duplicação da Estrada de Ferro Carajás. No ano passado, foi firmado um acordo entre o MPF e esses órgãos, além da mineradora, mas, segundo o Ministério Público Federal, esse acordo não está sendo cumprido. 2 comunidades quilombolas da região de Itapecuru estão sendo afetadas por essa duplicação da ferrovia. São elas Santa Rosa dos Pretos e também Monte Belos. Dentre os problemas identificados estão aí a emissão de poeira e também de som, além da poluição dos recursos hídricos dessas comunidades. E olha só, em nota, a Vale disse que está cumprindo à risca esse acordo. O INCRA também emitiu um comunicado em que afirmou que houve atrasos no processo de licenciamento das terras dessas comunidades por conta da greve de servidores que durou 4 meses. O MPF está cobrando na Justiça o cumprimento desse acordo. Vamos acompanhar, Eli Coelho, o desdobramento desse caso. Eu volto com você. Com certeza, Anderson, muito obrigada pelas informações. E enfermeiros do Hospital da Criança e do Socorrão 2 continuam com as atividades paralisadas. Ao todo, mais de 30 profissionais de enfermagem estão de braços cruzados há 24 dias. Eles ainda aguardam o pagamento dos salários atrasados desde novembro do ano passado. A Secretaria de Saúde do município informou que o pagamento deverá ser feito ainda hoje. Com a temática O Corpo e Seu Universo, o primeiro Festival de Arte Contemporânea acontece na Universidade Federal do Maranhão e reúne alunos e artistas locais que mostram como o corpo pode ser usado no universo artístico atual. Inspiradas nas figuras das caixeiras do Divino e das coreiras do tambor de crioula, o grupo de mulheres feministas na arte buscava, através de simbolismos próprios, refletir sobre a situação da mulher neste início do século XXI.
A performance foi uma das atrações artísticas da abertura do primeiro Festival de Arte Contemporânea da Universidade Federal do Maranhão. Organizado pelo Coletivo das Artes, grupo formado por alunos de educação artística, o objetivo é a ampla discussão e promoção da arte contemporânea entre alunos e os artistas locais. Até sexta-feira, debates, mesas redondas, interlocuções e atrações culturais estão agendadas. A princípio foi pensado um festival que seria só acadêmico, mas ele foi ganhando um corpo e uma proporção maior do que a gente imaginou. E o festival nós formatamos com ações pré-festival, que estão acontecendo há mais ou menos 2 meses, ações de grafite, de pintura, de moda, de musicalização, que era exatamente para conclamar os profissionais das mais diversas áreas, e nós conseguimos. Durante todo o festival, temas referentes à arte contemporânea serão discutidos, assim como as intervenções dela na sociedade atual. Mas a temática principal está mesmo no uso do corpo como forma de fazer arte. Com a temática O Corpo e Seu Universo, o evento contou com a participação do artista plástico Raurício e o projeto dele, Inconcretos, que busca chamar a atenção do público para os diferentes tipos de arquitetura e a intervenção do corpo junto a ela. A proposta é essa, que as pessoas se vejam integradas à arquitetura e observem então essa arquitetura nos seus detalhes, com seu contexto histórico, seus desgastes e todo esse efeito que ele tem social. Para os estudantes, o festival representa um momento ímpar. É um movimento bastante interessante dentro da faculdade, porque traz inovação, né? É gratificante e enriquecedor. Maranhão fica por aqui. Você pode rever essa e outras edições no site tvbrasil.ebc.com.br/repórter Maranhão. A gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Eu espero você. Até lá!